E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou engenheiro agrônomo e sou professor aqui no Instituto Federal de Rondônia, no campus Colorado do Oeste. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o software estatístico Sysvar para fazer a análise de uma variável resposta coletada em um experimento que utilizou o arranjo fatorial, ou seja, a combinação entre dois fatores. Nessa análise, nós vamos aplicar o teste F, o teste de hipótese, teste para análise de variância, e depois nós vamos aplicar um teste de comparação de médias, o teste de Tuck. Neste experimento, a interação entre os fatores não será significativa, ela não terá efeito significativo, mas haverá efeito isolado dos fatores. Esse mesmo conjunto de dados já foi utilizado num vídeo anterior aqui no canal, em que nós fizemos essa análise toda manualmente. Então, você também pode conferir esse outro vídeo com essa análise bem detalhada. Depois que nós fizermos o processamento desses dados no software estatístico, nós vamos mostrar também para vocês como fazer a interpretação desta análise e como montar, como elaborar a tabela que nós vamos utilizar para colocar lá no nosso trabalho científico. Então, fique de olho. O conjunto de dados que nós vamos analisar é deste experimento em que nós testamos dois fatores: espaçamento entre linhas e densidade populacional no cultivo de milho. Foram 3 espaçamentos, 0,5, 0,7, 0,9 metros e entre linhas, e foram 4 densidades: 45 mil, 50 mil, 55 mil e 60 mil plantas por hectare. Utilizando o delineamento em blocos casualizados com 4 repetições. E nós vamos analisar aqui a variável altura total de plantas de milho. O primeiro ponto de importância aqui é perceber que a planilha que nós vamos organizar para fazer essa análise aqui no software Sysvar, ela precisa ser organizada dessa forma. Na primeira coluna, nós temos o primeiro fator, na segunda coluna, o segundo fator. O primeiro fator tem que ser combinado com as 4 repetições de cada um dos níveis do segundo fator. Então, por exemplo, o primeiro espaçamento que nós testamos, de 0,5 metros, combinado com a primeira densidade, depois com a segunda densidade, depois a terceira densidade e depois a quarta densidade. Claro, para as 4 repetições. Então, as médias de alturas de planta para as 4 repetições, para essas combinações. Depois disso, a gente vem para o segundo nível do primeiro fator, e assim por diante, tá? Esse ponto é importante, porque a planilha tem que estar organizada dessa forma para que a gente consiga efetuar a análise. Entendido essa parte, a gente precisa compreender que o software Sysvar, ele não faz a leitura de arquivos no formato da planilha do Excel, arquivo XLS ou XLSX. Então, se eu quiser abrir um arquivo aqui, por exemplo, este mesmo arquivo que eu pretendo analisar, eu busco ele aqui no meu computador, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que não aparece nenhum arquivo, porque o Sysvar, ele lê os arquivos no formato DB, né, DBF, Database Files, tá? E o software Excel, né, o software que a gente usa aqui para, em geral a gente usa para tabular os dados, ele não salva o arquivo neste formato. Então, se eu quiser salvar o arquivo em DBF, eu não vou achar essa opção aqui, tá? Versões mais antigas do pacote da Microsoft Office faziam isso. Os mais atuais não. Então, o que eu faço depois que essa planilha está pronta, eu
Venho aqui nessa planilha e vou abrir ela com um outro software que salva o arquivo no formato DBF. Eu uso o software LibreOffice. Eu vou deixar o link para download na descrição aqui do vídeo. É um software livre, um software gratuito que vocês podem baixar no computador de vocês para fazer essa conversão e é muito rápido. Como eu já tenho ele instalado aqui no computador, então eu vou clicar no botão direito aqui no arquivo e vou pedir para abrir com o software LibreOffice. Quando abre aqui com o software LibreOffice, o que nós vamos fazer aqui é bem rápido, né? É realmente só abrir o arquivo, conferir se abriu o arquivo, tudo ok. E a gente vem aqui em arquivo, salvar como, e vamos buscar a opção DBF aqui, ó, DBase, certo? Agora eu vou salvar esse arquivo nesse formato. Ele mostra para mim duas notificações. A primeira aqui perguntando se eu realmente quero usar o formato DBase, sim. E deixo aqui no padrão internacional como está aqui, sem alterar nada. E pronto, o arquivo está salvo nesse formato. Agora apareceu aqui na minha pastinha, ó, o arquivo no formato DBase, certo? Esse é o primeiro passo, o primeiro procedimento para a gente começar a fazer essa análise. Ter a planilha de dados tabulada, organizada da forma correta e fazer a conversão desse arquivo para o formato DBF. Agora a gente consegue fazer a análise desse experimento fatorial aqui no software Sysvar. Como que nós vamos trabalhar com este software? O software Sysvar, né, ele vai ler o arquivo que nós vamos informar para ele. Dentro do arquivo ele vai identificar as colunas e eu indico para ele como que vai ser a análise que ele vai fazer. Então, aqui no software Sysvar, o primeiro procedimento que nós vamos fazer é escolher, aqui na segunda aba, nessa aba de análise, nós vamos escolher aqui, ANAVA, uma análise de variância, tá? Para que a gente rode essa análise de variância, um teste F, e depois execute os testes que nós pretendemos executar, como, por exemplo, o teste Tuckey de comparação de médias. Então, eu venho aqui em ANAVA, e agora eu vou abrir o arquivo que eu desejo analisar. Então, eu venho aqui na opção Abrir o arquivo, e procuro na pasta do computador que eu salvei este arquivo, eu procuro o arquivo que eu desejo analisar, né? Fatoriais sem interação aqui. É o arquivo de dados que a gente vai analisar. Selecionei o arquivo e ele me informa aqui na lateral, ó, variáveis do arquivo, né? O que ele está me indicando nesse momento é o seguinte: ele leu no arquivo estas colunas, né? Se nós abrirmos aqui a nossa planilha, nós vamos ver que nós temos a primeira coluna com espaçamento e densidade, a segunda coluna com os blocos, a segunda coluna com densidade, a terceira com os blocos e a quarta com a variável resposta, né? E ele já me informou nessa mesma sequência. Então, ele me informa aqui as colunas. Por isso é importante ter, neste experimento fatorial, a primeira coluna com o primeiro fator, a segunda com o segundo e a terceira com o bloco, que são as repetições, tá? E a partir da quarta coluna, eu coloco as variáveis resposta que eu pretendo analisar. Bom, aberto o arquivo no software, agora eu preciso informar para o programa que tipo de análise que ele vai fazer. Quando nós fazemos um experimento em fatorial, nós temos nesse experimento as seguintes fontes de variação, né? Nós temos o tratamento como fonte de variação controlada, nós temos os blocos como fonte de variação controlada, e o que não foi efeito de tratamento, efeito de bloco,
será efeito do resíduo ou do erro experimental, né? Essa é a decomposição da análise de variância pelo teste F. Neste experimento fatorial, o tratamento ele ainda é decomposto, ele é fragmentado nos efeitos dos fatores e da interação entre os fatores. Então, no experimento fatorial, eu tenho como fontes de variação não só os tratamentos. Eu tenho como fonte de variação e o meu objeto de avaliação é analisar o efeito de cada um dos fatores e o efeito da interação. Então, nesse experimento especificamente, que nós estamos analisando espaçamento entre linhas, densidades populacionais, a nossa tabela, o nosso quadro de análise de variância vai ser composto por quais fontes de variação? Os espaçamentos, que é o primeiro fator, as densidades populacionais, que é o segundo fator, a interação entre espaçamentos e densidades populacionais, né? E aí o bloco, né? Os blocos. Então, os tratamentos, né? O tratamento, a fonte de variação tratamento é composta por espaçamento, densidades e a interação entre espaçamento e densidade, é o desdobramento dos tratamentos. Então, o que nós vamos fazer aqui é informar para ele para poder montar o quadro de análise de variância. Então, eu vou informar para ele o seguinte, ó, clico em espaçamento, olha aqui, ó, digite a fonte de variação. Quando eu cliquei, a fonte de variação veio para cá. Eu adiciono. É a primeira fonte de variação da análise de variância. Agora, a densidade é a segunda fonte de variação da análise de variância. Adicionei. Como que eu mostro para o software a interação? A interação é entre esses dois fatores. Então, eu clico aqui no primeiro fator, espaçamento, e aqui nesse asterisco que tem em cima, ó, eu clico aqui para multiplicar, entre aspas, né, pelo segundo fator, que é a densidade, ó. Agora eu tenho uma fonte de variação, que é a multiplicação, né, a combinação de espaçamentos e densidades, ou seja, a interação. É assim que o software vai ler essa interação. Ele vai entender que na primeira coluna tem o primeiro fator e na segunda coluna tem o segundo fator, tá? E eu adiciono essa fonte de variação aqui. E a última fonte de variação são os blocos, né? Então eu adicionei. O que não for efeito dessas fontes de variação será efeito do resíduo, do erro experimental, tá bom? Feito isso daqui, então, eu finalizo esse quadro de análise de variância, então clico em fim e venho aqui, sim, quero encerrar o quadro de análise de variância. Agora, ele me pergunta ou ele me indica quais os testes que eu quero realizar. Eu quero fazer teste T, Student, SNK, enfim, Scott Knott. Eu vou escolher os testes que eu pretendo aplicar, tá? Nós fizemos para esse mesmo conjunto de dados, tem um vídeo aqui no canal, fazendo esse mesmo conjunto de dados, esse cálculo todo à mão, né? E nós fizemos o teste de Tucker. Então, nós vamos fazer aqui também o teste Tucker para vocês observarem. Como que eu faço? No experimento fatorial, eu posso ter o efeito isolado de cada fator, então pode haver efeito dos espaçamentos, independente das densidades, e pode haver efeito das densidades, independente dos espaçamentos. E pode haver também efeito da interação entre esses fatores. Então eu tenho que prever a aplicação desses testes para todas essas possibilidades, tá? É claro que você pode primeiro pedir para rodar a análise e o teste só para as fontes de variação isoladas, e se você detectar interação, aí você roda o teste novamente para interação, tá? Ou você já pede isso tudo no pacote e depois você interpreta o arquivo de saída gerado pela análise. Então, eu vou informar para o software o seguinte, ó, para a fonte de variação espaçamento, se houver efeito do espaçamento, tá? Então, cliquei aqui em cima, eu quero que você aplique o teste de Tucker em uma probabilidade de erro, né, no nível médio de significância de 0,05.
ou 5% de probabilidade de erro. Então, se houver efeito dos espaçamentos isoladamente, ele vai aplicar o teste Tuckey a 5% de probabilidade de erro. Dei o OK. Se houver efeito da densidade, então, repito, clico sobre a densidade. Se houver efeito da densidade, aplique o teste Tuckey com 5% de probabilidade de erro. Informei para ele. Tá? Lembrem dessa sequência de testes que eu estou pedindo, porque lá no arquivo de saída da análise vai estar nessa sequência. Tá? E agora para interação. Né? Eu preciso mostrar para o software agora, ou solicitar para ele, para que ele faça o seguinte. Como é interação, ele me pede aqui, ó, escolha a variável a ser desdobrada. Então, o que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para ele o seguinte, ó. Se houver interação, né? Cliquei aqui em cima da interação. Se houver interação, eu quero que você faça o desdobramento do efeito dos espaçamentos dentro das densidades. Então, eu clico no espaçamento e peço para ele fazer o teste Tuckey com 5% de probabilidade de erro, desdobrando o efeito dos espaçamentos dentro das densidades. Dou um OK. E agora eu repito, porque eu tenho que pedir para ele desdobrar o inverso, né? Agora, que é o efeito das densidades dentro dos espaçamentos. Então eu clico novamente e agora eu peço para ele desdobrar o efeito das densidades dentro dos espaçamentos. Faço o teste de Tuckey no nível de 5% de probabilidade de erro. E dou um OK. Certo? Eu não preciso fazer testes para blocos, né? Já pedi os testes para os efeitos isolados e para a interação com os desdobramentos, tá? Agora eu dou um OK e ele vai me perguntar qual variável que eu quero analisar, né? Na nossa planilha de dados aqui, nós temos como variável apenas a altura total de plantas. Tá aqui, uma coluna só, tá? Se tivesse outras variáveis resposta aqui, eu poderia pedir todas de uma vez só, tá? Nós só temos a altura total de plantas, então seleciono a altura total de plantas, tá aqui já, né? E finalizo, tá bom? Não vou pedir opções de transformação, tá? Nós já fizemos teste de normalidade para esse conjunto de dados antes, para proceder à análise de variância. Então, eu venho aqui e finalizo essa análise, tá? E a análise está pronta, ela já está aqui, certo? Está prontinha, né? O que eu vou fazer aqui para facilitar para a gente? Aqui esse arquivo de saída, eu posso interpretá-lo diretamente aqui com o software aberto, ou eu posso salvar esse arquivo para abrir num outro editor de texto, como o Word, por exemplo. Tá? Então, eu vou salvar esse arquivo, ó, venho aqui em arquivo, salvar como, né? E lá dentro da pastinha, eu vou digitar aqui, ó, fatorial sem interação, tá? Que é o arquivo aqui de saída do Sysvar, tá? Ele salva um arquivo RTF, eu consigo abrir no Word, por exemplo, tá? E depois lá no Word você pode até converter ele a outros formatos. Salvei o arquivo, tá bom? Posso fechar o Sysvar, né? Já encerrou a parte que eu uso o Sysvar aqui. E o que eu vou fazer agora é abrir esse arquivo aqui para a gente poder interpretar a análise, tá? Porque a interpretação da análise desse arquivo de saída é também, né, uma parte muito importante, tá? Então vamos lá. Esse arquivo de saída, ele tem aqui, primeiro, a informação, né, qual foi o arquivo analisado lá no seu computador. E aí ele faz o detalhamento da primeira variável que eu analisei. No meu caso, eu analisei uma só, tá? Se você tivesse várias, viria na sequência uma da outra. Então, variável analisada, altura total de plantas. Tá? Eu vou colorindo aqui para facilitar para vocês enxergarem, né? Bom, o que tem aqui? Ele fala que não teve transformação nesse conjunto de dados e já, logo na sequência, tem aqui a tabela de análise de variância, certo? Tabela de análise de variância. E aqui nesse quadro de análise de variância,
eu preciso fazer a interpretação agora das fontes de variação, né? Vou começar interpretando o bloco, tá bom? Começar interpretando o bloco. Lembrando o seguinte, né? Eu posso encontrar valor de P, né, menor do que 0,05, ou eu posso encontrar valor de P maior do que 0,05. E daí, né? O que isso quer dizer? Bom, quando eu encontrar valor de P menor do que 0,05, isso indica que foi significativo, não é? Eu aceitei aqui a hipótese alternativa, H1. Agora, se eu achar valores de probabilidade de erro maior do que 0,05, isso é não significativo. Então, eu aceito a hipótese H0, certo? Então, quando eu achar valor de probabilidade de erro menor do que 5%, significativo. Quando eu achar maior do que 5%, não significativo. Vou deixar aqui azul e vermelho para facilitar para a gente enxergar. Tá? Então, bloco, né? Para o efeito de blocos, probabilidade de erro bem menor do que 5%, certo? Nem apareceu um número aqui antes das primeiras 4 casas decimais. Então, este valor é bem menor do que este, certo? Então, probabilidade de erro aqui menor do que 5%. Qual é a hipótese aceita? H1. Houve efeito dos blocos. Azulzinho. Houve efeito dos blocos. Tá? Agora, nós não temos aqui uma fonte de variação tratamentos, porque não me importa. Esse experimento é fatorial. Me importa o efeito de cada fator e me importa a interação entre eles. Então, vamos analisar aqui. Houve efeito isolado do espaçamento, dos espaçamentos analisados? Olhando aqui o valor de probabilidade, ó, 0,0017, né? Isso é um valor de 0,1%, ou seja, bem menor do que 5% de probabilidade de erro. Então, sim, houve efeito significativo dos espaçamentos, tá? Efeito isolado dos espaçamentos. E da densidade? Das densidades. A probabilidade de erro também, ó, bem menor do que 5%. Né? Nem aparece um número aqui antes da 4ª casa decimal. Então, sim, este valor é bem menor do que este. Então, para densidades, também houve efeito significativo. Aceito a hipótese alternativa. Houve efeito das densidades isoladamente sobre a altura de plantas. Tá? E a interação? Houve efeito significativo? Não, não houve. Porque a probabilidade de erro aqui foi de 57,81%, né? Multiplicar isso aqui por 100. É bem maior do que 0,05. Então, não houve efeito significativo da interação. Não houve efeito de interação. Tá? Então, não houve efeito da interação. Houve efeito isolado dos fatores. Certo? Então, compreendido isso, agora a gente vai interpretar o que tem daqui para baixo. Aqui dentro do quadro ainda de análise de variância, né, tem a informação do CV, do coeficiente de variação, 6,11, a média geral de 1,71 metros e o número de observações, né, nesse experimento foram 48 unidades experimentais, tá? 12 tratamentos com 4 repetições. Finalizado o quadro de análise de variância, na sequência, o que tem? Lembra que eu falei para vocês que a sequência dos testes que eu pedi é a sequência que vai aparecer aqui. Então, o primeiro teste que eu pedi foi teste de Tucker para fonte de variação espaçamento. Olha aqui, ó. Para o efeito isolado dos espaçamentos, né? Então, foi calculado um valor de diferença mínima significativa,
tá? O delta DMS tá aqui, 0,09 metros, né? Num nível de significância de 5%, da forma que eu pedi para ele, ok? Ele me informa que cada espaçamento apareceu no experimento 16 vezes, né? Por que 16 vezes, pessoal? Cada espaçamento foi combinado com 4 densidades, não é isso? Cada espaçamento esteve presente na densidade de 45, de 50, de 55 e de 60 mil plantas por hectare, repetidos em 4 blocos. Então, cada espaçamento esteve presente em 16 unidades experimentais no experimento, tá? E aqui, né, ele tem, já me dá o erro padrão da média também. E aqui, ó, azulzinho, ele já faz a comparação dos espaçamentos, não é isso? Isoladamente, independente das densidades, ou seja, essas são as médias de cada espaçamento, tá? Nas 4 densidades. A média dele nas 4 densidades. Por quê? Porque não houve efeito de interação. Houve efeito isolado. Então, independente da densidade, essas são as médias dos espaçamentos. Como que a gente interpreta essas letrinhas com números aqui no Sysvar, né? Sempre o Sysvar organiza de cima, de baixo para cima, do menor para o maior, né? Quando a gente faz o teste à mão, por exemplo, a gente organiza ao contrário, em ordem decrescente, né? Do maior para o menor, e vai colocando letra A, letra B, letra C e assim por diante. Então, aqui o raciocínio é o mesmo, só que eu vou inverter a ordem. Então eu venho aqui embaixo, que é a maior média, não é isso? E coloco a letra A. Vou usar o A maiúsculo aqui. Coloco a letra A. O A2 é a letra A. Quer dizer que aonde tiver A2 é A, e aonde tiver A1 é a próxima, que seria o B. Como aqui só tem A1 e A2, só vai ter A e B. Se tivesse A3, seria A, B e C. E assim por diante. Então, A2 é o A, A2 e A1 é A e B. E só o A1 é letra B. Certo? Ok? Efeito isolado dos espaçamentos. Logo na sequência, tem o segundo teste que eu pedi para o software fazer. Vou pôr aqui na outra página. O segundo teste que eu pedi para o software fazer, que foi o teste Tuck para densidades. Tá? Vou pôr de verdinho aqui. Ele fez a mesma coisa, ó, calculou um delta DMS, que está aqui, 5% de probabilidade de erro. Cada densidade aparece no experimento 12 vezes, não é isso? Porque cada densidade foi combinada com 3 espaçamentos. Cada densidade foi combinada com 3 espaçamentos. Esses 3 espaçamentos foram repetidos 4 vezes, ou seja, 12 parcelas, 12 unidades experimentais com cada densidade, né? 12 vezes 4 densidades, 48 parcelas do experimento, tá? E aqui embaixo tem as médias com as comparações. Então, como que nós interpretamos isso aqui? Independente dos espaçamentos, as médias das densidades são essas aqui. Então, esta daqui, agora eu vou pôr letra minúscula, tá? Porque eu pus maiúscula no outro fator. Então, essa daqui recebe letra Azinho, né? A2, ó. Este A2 também Azinho. Este A2 também Azinho, só que ele tem o A1 também. Então, é A com B. E o A1 é só a letra B. Então, A, AB e B. Ok? Fiz isso daqui, certo? Fiz isso daqui. Lembra que eu pedi para ele fazer a análise do desdobramento de um fator dentro do outro? Né? Quando eu pedi para ele fazer isso, eu estava supondo, imaginando que pudesse haver interação significativa. Por isso que eu pedi para ele fazer o estudo de um fator dentro do outro.
mas não houve. Não houve interação significativa. Tá? Então quer dizer que tudo que tem daqui para baixo, ó, que é a análise do desdobramento dos espaçamentos dentro das densidades e depois das densidades dentro dos espaçamentos, eu não preciso utilizar, porque não houve interação significativa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu colocar menor só para didaticamente ficar fácil de vocês entenderem. Tudo que está relacionado ao desdobramento, eu não vou considerar, tá? Ah, mas tem letrinhas, não tem problema, tá? A análise de variância, o teste F foi conclusivo, não houve interação significativa. Então, eu nem preciso fazer isso daqui, ou eu não rodo isso lá no Sysvar, ou eu não considero essa parte agora aqui na análise. Então, eu vou pôr vermelhinho, não vou apagar, tá? Vou pôr tracejado aqui, tá? Por que eu não vou apagar? Pelo seguinte, dependendo da forma como a gente for elaborar a planilha, né, a nossa tabela que vai lá para o artigo final, a gente precisa das médias, né, que foram coletadas no experimento, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, como que fica a tabela para este experimento, ó. Isso aqui é uma tabela, né, que seria a tabela que eu vou botar lá no artigo científico, tá? É claro que seu trabalho científico vai ter várias variáveis, tá? Essa aqui é uma tabela de uma variável, do desdobramento, né, das combinações de espaçamentos com densidades populacionais, né? Então, eu tenho aqui espaçamentos entre linhas e eu tenho aqui densidades populacionais, tá? Se a gente perceber aqui, ó, quando nós tivemos o efeito isolado, né, o efeito isolado dos fatores, o que acontece nessa condição? O que acontece neste caso aqui? Nós viemos aqui no Sysvar, fizemos a interpretação e nós temos as médias, ó, as médias dos espaçamentos e nós temos aqui embaixo as médias das densidades, ok? Então eu posso passar essas informações para cá. Só que é óbvio, vocês já perceberam que todo esse centro aqui da tabela está sem os dados, tá? Aí por que eu falo? Depende da forma que você vai apresentar isso no seu trabalho científico. Você pode apresentar só esses valores de médias com as letras, não tem problema, tá? Mas se você for montar essa tabela, eu vou mostrar para vocês como vocês vão puxar esses dados lá nesse arquivo de saída. Mas primeiro, nós vamos colocar essas médias aqui, né? Como que nós vamos fazer então? Eu posso vir aqui, ó, a média, né? Como eu já fiz essa interpretação das letrinhas antes, então eu venho aqui. A média do espaçamento 0,9, tá aqui, ó, foi 1,64. Vou pôr só duas casas decimais, tá? 1,64 e recebeu a letra B maiúscula, tá aqui. A média do espaçamento 0,70, aqui, ó, foi 1,70 e recebeu as letras A e B maiúscula, aqui. E o espaçamento 0,5, a média foi de 1,78 e recebeu a letra A maiúscula, tá aqui, certo? E aqui, para as densidades, eu repito o processo. Então, a média da densidade de 60 mil foi 1,58 e recebeu a letrinha B minúscula. A média da densidade de 55 mil foi 1,68 e recebeu as letras A e B. Tá aqui. A média da densidade de 45 mil foi 1,78, recebeu a letrinha A. E a média da densidade de 50 mil plantas por hectare foi 1,79 e também recebeu a letrinha A. Ok? Aí, né, depois que eu fiz isso, eu preciso colocar a legenda, porque eu coloquei letras maiúsculas e minúsculas aqui diferentes, tá? Como aqui não houve interação,
Nem precisa dar um detalhamento muito grande, mas eu vou colocar aqui para ficar bem organizado visualmente. Então eu venho aqui na legenda e informo que médias seguidas de letras distintas. Aí eu vou colocar maiúsculas na coluna, na vertical, não é isso? Comparando o efeito dos espaçamentos, tá? Vou deixar entre parênteses aqui. Então, médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, na horizontal, não é isso? Comparando o efeito das densidades, diferem entre si pelo teste Tuckey. E eu usei uma probabilidade de erro menor do que 5%. Então agora, né, quem vai ler esse artigo, quem vai olhar essa tabela, vai entender o porquê dessas letrinhas aqui, tá? E o resto aqui da tabela? Bom, eu posso pôr aqui coeficiente de variação ou erro padrão da média, né? Enfim, fica a seu critério. O coeficiente de variação, se eu quiser colocar, ele está aqui na tabela, ó. Então eu venho aqui e coloco 6,11, coeficiente de variação. E agora eu vou preencher aqui esse meio da tabela, né? Onde que eu acho isso, né? E por que que eu rodo a análise com interação, né? Desde lá do começo, mesmo prevendo que pode ou não haver interação. Porque aqui agora, ó, como eu tenho o efeito, né, da interação, o próximo passo aqui para o software, tá? Agora eu vou tirar o que eu coloquei aqui rabiscadinho para facilitar para vocês enxergarem. O que o software me fala aqui, então? Primeiro, ele faz a análise do desdobramento dos espaçamentos, ó, dentro de cada nível de densidade. Ele me apresenta uma outra tabela de análise de variância específica, ó, para o efeito do espaçamento, ó, dentro de cada densidade, ó. Então foi significativo, ó, na primeira, né, em teoria, na segunda não foi, nem na terceira, nem na quarta, enfim, nós não vamos usar isso aqui, tá? Mas é importante que vocês entendam o seguinte, ó, ele me informa aqui que ele vai usar uma codificação daqui para frente para desdobrar, né, o efeito dos espaçamentos da seguinte forma. O código 1 é a densidade de 45 mil plantas, o código 2 é de 50, o código 3 é de 55, o código 4 é de 60 mil plantas. De onde ele tirou isso? Daqui, dessa informação que eu passei para ele. Porque ele sabe que tem 4 blocos e ele sabe que tem todas essas densidades, essas 4 densidades combinadas com cada espaçamento, tá? Então ele codificou isso daqui. E o que ele faz na sequência? Ó? Ele vai fazer o teste Tuckey agora, comparando os espaçamentos, né? Se houvesse interação, eu consideraria isso, dentro de cada densidade. Qual é a primeira densidade que ele vai fazer? Ó, vou colocando em negrito aqui para vocês verem. Ó. Ele vai fazer primeiro os espaçamentos dentro da densidade 1. Né? Então, se eu olhar lá na minha tabelinha, qual é a densidade 1? 45 mil plantas. Então, ele vai colocar as médias dos espaçamentos dentro da densidade de 45 mil plantas. Ó. E aí, ele veio aqui embaixo, na sequência, ó, e me falou ali, ó, esquece essas letras, porque não houve interação significativa. Eu só quero pegar esses números para preencher a tabela. Então, eu venho aqui, no espaçamento de 0,9, na densidade 1, a média foi 1,87. No espaçamento de 0,7, a média foi 1,81. E no espaçamento de 0,5, a média foi 1,87. 1,87, ó. Preenchi aqui. Agora eu venho aqui, ó. Agora ele vai fazer o teste, né? Desdobrar os espaçamentos dentro da codificação 2. Quem é a densidade 2? 50 mil plantas por hectare. Aí aqui embaixo, ó, tem. Então, no espaçamento 9, 0,9, a média aqui foi de 1,70. No espaçamento 0,7, a média foi de 1,78. 1,78. No espaçamento 0,5, a média foi de 1,88.
1,88. Agora, repito aqui, ó, só que agora para codificação 3, ou seja, para densidade 3. A densidade 3 de 55 mil plantas. Então, vamos lá, ó. Espaçamento de 0,7. Tá aqui, 55 mil plantas. 1,66. Espaçamento de 0,9. Próximo na sequência. Média, 1,67. 1,67. No espaçamento de 0,5. Tá aqui. Média de 1,71. Tá aqui. Ok? Agora, ele vai para a última, né? Na última densidade populacional, ó. Então, na densidade populacional 4, que é 60 mil plantas, as médias são essas. Então, vamos lá, ó. 0,9, 1,52. 0,7, 1,54. 0,5, 1,67. Sem letrinhas aqui dentro, porque não houve interação significativa, tá? O que o software faz na sequência, ó? Na sequência ele repete tudo isso, só que agora desdobrando as densidades dentro dos espaçamentos. Eu não preciso mais olhar porque a minha tabela já está pronta, né? Mas olha aqui, ó, no espaçamento 1, que é o 0,5, olha lá, a média das densidades, ó, vamos conferir se está certo, ó. Qual é a média no espaçamento 0,5 combinado com 60 mil plantas? 1,67, ó, 0,5 com 60 mil plantas, 1,67. 0,5 com 55 mil plantas, 1,71. Tá aqui, ó, 1,71. 0,5 com 45 mil plantas, 1,87. Tá aqui. 0,5 com 50 mil plantas, 1,88. Tá aqui, tá? Então, eu não vou olhar aqui porque não houve interação significativa, tá? Feito isso, né, fiz a interpretação do arquivo de saída do Sysvar e montei a tabela, né, que vai para o meu artigo científico, a tabela que tem, neste caso aqui, né, inclusive com as combinações dos níveis dos fatores, tá? E essa tabela aqui, colocado aqui o CV, conferir, 6,11, exato. Então, essa tabela aqui, ela tem letrinhas, e tem as médias, e tem legenda. Então, qual a interpretação disso daqui, né? Independente das densidades, os espaçamentos que promoveram a altura total de plantas superiores foram os espaçamentos de 0,5 e 0,7, porque eles têm a letra A maiúscula. Entretanto, o espaçamento de 0,7 proporcionou uma altura que é semelhante também ao uso do espaçamento 0,9, que é inferior a quando se usa o espaçamento 0,5. Né? E fazendo a interpretação para o efeito das densidades, independente dos espaçamentos, né, as densidades que promoveram alturas de plantas superiores foram 45 mil, 50 mil e 55 mil plantas por hectare. Porque todas têm a letrinha A minúsculo, ó. Entretanto, quando se usou 55 mil plantas por hectare, a altura total de plantas também se assemelhou ao uso de 60 mil plantas por hectare, que é inferior ao uso de 45 e de 50 mil plantas por hectare. Tá? Essa é a interpretação, então, desse teste Tuck, né, que é um teste que tem ambiguidade, né? A interpretação do teste Tuck para essa variável altura total de plantas nesse experimento fatorial, que analisou 3 espaçamentos com 4 densidades, um fatorial duplo 3×4. Fizemos a conversão do arquivo para um formato DBF, rodamos a análise no Sysvar, né, pedindo para fazer os testes, o teste Tuck, para os fatores isoladamente e para a interação. Pegamos o arquivo de saída, montamos a nossa tabela e colocamos a interpretação estatística com as letrinhas. E agora finalizamos essa análise com a tabela. Legal, pessoal! Utilizamos o software Sysvar para fazer o processamento de dados para uma análise de variância, um teste F,
e um teste de comparação de médias, o teste Tuckey, para um conjunto de dados de uma variável resposta que foi coletada num experimento que utilizou o arranjo fatorial, a combinação entre dois fatores. Nesse vídeo nós fizemos a análise para um conjunto de dados em que não houve interação significativa entre os fatores. No próximo vídeo aqui no canal, nós vamos mostrar para vocês como fazer essa análise e as interpretações para um conjunto de dados em que há a interação significativa entre os fatores. Se você tiver gostado desse vídeo, estiver gostando dos outros materiais, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e fique de olho sempre que a gente postar alguma novidade aqui para vocês.